Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite você que está nos ouvindo nesta noite. Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de vocês estarem podendo ouvir mais um pouquinho da palavra do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, você pode dar o seu like aí e compartilhar essa live para ajudar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa hora, vamos ficar de pé para que o Senhor venha nos abençoar. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e queremos rogar a Ti, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor fale, Senhor, através dessa live, no coração daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor fale também, Senhor, nossos corações que estamos aqui, porque este momento nós reservamos, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. Desde já nós, Senhor Deus, queremos, Deus, apresentar os nossos corpos, Senhor, como sacrifício vivo a Ti, Senhor. Queremos apresentar esse culto e Te pedir, Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti, Senhor. E que nessa noite, Senhor, as almas sejam, Senhor, renovadas, o espírito renovado. Aqueles que estão abatidos, que sejam transformados, renovados nessa noite. Senhor, vem com a Tua água, Senhor, nos lavar, Pai. Pai, tira de nós, Senhor, tudo, Senhor, que impede, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sentirmos a Tua presença, de nos alegrarmos, Senhor, em estar diante de Ti, Senhor. E que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar através, Senhor, da Tua palavra, Senhor, sobre nossas vidas, Deus. Fala o que o Senhor determinou para hoje, Senhor. E nós Te agradecemos, estamos aqui e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Fala-nos que nós queremos Te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Estamos no 12º período de jejum. Glória a Deus. Faltam 8. Está perto. Nesses 20 dias, né? Projetando 2021. O ano de José. O ano em que nós viveremos os sonhos de Deus em nossas vidas. E falar dos sonhos de Deus, algumas pessoas chegam a afirmar, né? Dizer que Deus, Ele não tem sonhos. E eu quero dizer para você nessa noite: você é filha do Deus vivo. O Senhor mora em tua vida. E a Bíblia diz lá em Romanos que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o sonho vem de Deus. Deus, se Deus não sonha, Deus dá sonho aos homens. O projeto de Deus, ele é revelado através de sonhos para os homens. Deus tem projeto. Se você considera que Deus não tem sonho, Deus tem projeto. Deus tem projeto e fala para nós através de sonho, porque Ele usa os sonhos para nos falar sobre o futuro, sobre como nós devemos seguir para alcançar um alvo. Amém? Glória a Deus. E a gente caminhando nesses dias falando sobre José. E como nós podemos ver uma pessoa tão especial, um jovem que entre muitos irmãos se destacou, um jovem que entre uma multidão de pessoas, uma geração de pessoas se destacou, um jovem que foi conhecido como o sonhador, porque ele ousou sonhar os sonhos do Senhor. Quando o Senhor deu um sonho para José, ele acreditou e ele viveu em prol desse sonho, buscando esses sonhos.
Aleluia, glória a Deus. Então lá em Gênesis 37, vai falar de José, que a história dele como sonhador, né? Ele marcou a geração. E fica uma dica para nós nessa noite. Precisamos meditar como estamos marcando a nossa geração. Como as pessoas nos conhecem. Como as pessoas me conhecem. Como as pessoas conhecem você. José era conhecido como sonhador. José era conhecido como o preferido do pai. Mas como você marca a sua geração e é reconhecido nesta geração? José foi marcado. O Senhor marcou José, mas porque José deixou ser marcado pelo Senhor. E nós vamos ver, hoje eu vou falar um pouquinho do Deus de José, porque nós já aprendemos muitas coisas sobre José, sobre quem José era. Mas José tinha algo muito especial na vida dele. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ah, como você pode provar isso, Eliana? Eu posso provar, porque o ensino antes, Jacó, ele ensinou aos filhos. E era costume os pais contarem a história da sua vida, do seu nascimento, como você nasceu, como se deu, o que aconteceu no seu nascimento. Era costume os pais sentarem e contarem as histórias para os seus filhos. E hoje nós não vemos muitas vezes isso. E certamente Jacó contou como foi que José nasceu. Ah, José, você nasceu, você é o filho daquela que eu amei. Entre todas as mulheres, ela eu amei. E você foi o filho, vamos dizer assim, da velhice. Foi aquele filho. Quando Raquel contou para José, certamente ela disse: você foi o filho que me tirou do vexame. Você foi o filho, José, que me tirou da vergonha. Você foi o filho que me trouxe esperança. Então a gente já vê que o nascimento de José foi marcado por muitas coisas assim que planejada pelo Senhor. E certamente Jacó provavelmente deve ter contado para ele sobre as promessas do Senhor. Porque a gente vai ver caminhando que as promessas de Deus, esse Deus de José, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa e ele trabalhou para que essa promessa se cumprisse. Quando ele fez uma promessa a Abraão, então ele trabalhou para que essa promessa se cumprisse e ele usou alguém na geração e usou na época José. Que o Senhor me use nessa geração, amém? Que o Senhor use cada um de vocês que estão nos ouvindo, que estão aqui, né, nessa geração. Só que José experimentou também, em meio na sua caminhada, as adversidades da vida. Só que o Deus de José se revela para José em meio a essa adversidade. A gente vai entender que o Deus de José, ele é o tempo todo com José em meio a essa adversidade. O Deus que você serve é o Deus que cuida de você na adversidade. O Deus que você serve é o Deus que cumpre a promessa na sua vida nas adversidades. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, você precisa ousar a sonhar mais, voltar a sonhar, voltar a acreditar nos seus sonhos. Ah, como é que eu vou saber se os meus sonhos são os sonhos de Deus? Eu vou buscar conhecer quem é esse Deus que dá sonhos. Porque se Deus deu sonhos, você precisa conhecer o Deus dos teus sonhos. Porque é o Deus dos teus sonhos que vai fazer com que ele se realize. É o Deus dos meus sonhos que vai fazer com que meus sonhos se realize em minha vida. E por isso nós podemos profetizar nessa noite que nós viveremos os sonhos de Deus para nossas vidas no ano de 2021. Amém?
que em Gênesis 46, versículo 2 e 3, a gente vai perceber que o Deus de José era o mesmo Deus dos pais dele. E era esse Deus. Gênesis 46, versículo 2 e 3. Diz assim. 46. Falou Deus a Israel, a Jacó, em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Aleluia, glória a Deus. Olha aí o Deus de José. O Deus dos pais de José era o mesmo Deus de José. E cabe a nós, pais, que temos filhos, que temos pessoas que são dependentes de nós, apresentar o nosso Deus para a nossa geração. Então José, ele sabia quem era o Deus dele, o Deus que deu o sonho dele. Foi o mesmo Deus que falou com meus pais. Esse mesmo Deus está me dando sonho. Certamente ele contou também dos sonhos. Jacó deve ter contado dos sonhos que ele teve, né, com o Senhor, os sonhos que ele teve. Então, esse era o Deus de José, esse era o Deus de Jacó, esse era o Deus de Abraão. E ele diz, né, eu sou Deus. Então, acredite, creia que o sonho que você tem, ele está alinhado à vontade de Deus. E para isso a gente precisa trabalhar, não é isso? Para que os nossos sonhos sejam alinhados à vontade de Deus. E a primeira coisa que nós devemos fazer para alinhar os nossos sonhos à vontade de Deus é ter intimidade com esse Deus. É por isso que a gente vê na vida de José um homem, vamos dizer assim, que superou todas as dificuldades, porque ele não perdeu o sonho de vista, ele não perdeu a palavra que o Senhor deu a ele. E José, com certeza, ouviu também o seu pai falando da dificuldade, né? E aí, uma coisa que eu percebo na vida de José, eu acredito que quando vocês começarem a ler, né, ou já estão lendo, você vai ver que ele realmente testifica de que conhecia o Deus. Aleluia. Mas vamos lá. E aí, o que acontece com José? José cresce em uma família de muitos irmãos. Só que essa família é uma família normal. É uma família cheia de dificuldade. Uma família que existe muitas disputas. Onde a gente vê as mulheres de Israel, ou Jacó, disputando a atenção do marido. E aí houve, antes de José nascer, aquela guerra, né, entre esposos. E os filhos cresceram vendo tudo isso. Imagine aí os filhos crescendo, vendo suas mães reivindicando a atenção do seu esposo, que é direito dela. E aí essas mães, elas não têm a atenção, ainda que elas consigam dar muitos filhos a Jacó, mas ele não atendia, né, vamos dizer, não dava a devida atenção a cada uma delas, e elas disputavam mesmo. E Raquel não dava filho, mas ele continuava amando Raquel. E as pessoas às vezes não entendem, né? O amor tem dessas coisas mesmo, viu, gente? Então, quando José nasceu, ele também ouviu a sua mãe falando, né, das coisas que aconteceu na vida dela. Mas aí uma coisa
ficou bem claro na vida de José é que os filhos, os irmãos de José, eles acabaram percebendo e sentindo na pele que o pai deles não amava somente Raquel. Agora tinha mais um para disputar a atenção. Tinha José, a qual ele também amou assim, acredito, de primeira. E aí, imagine como foi essa disputa e essas brigas. Só que José tinha uma coisa que os irmãos não tinham. José aprendeu a obedecer. José fazia as coisas que o pai, vamos dizer assim, pedia para ele fazer. Vá lá ver como seus irmãos estão. Ele ia e voltava dando o recado. Ele ia, e a prova disso é que quando ele foi, a última vez que ele foi, ver os irmãos, e os irmãos não estavam no mesmo lugar onde era de costume, já tinham ido para outro lugar. Então provavelmente o pai vivia preocupado também com esses filhos. Então mandava José para olhar o que estava acontecendo e trazer notícias dos outros filhos. E aí eu não vou chamar bem ele de fofoqueiro não, eu vou chamar ele de informador dos irmãos, porque ele estava fazendo aquilo que o pai mandou fazer. E se mandar, fizer aquilo que o pai mandou fazer é fofoca, então a gente vai ter que chamar de fofoca, mas eu chamo ele de informador do pai. E aí nós vamos ver que esse Deus de José, que era o Deus dos pais dele, a gente vai ver também que esse Deus era um Deus de promessa. O Deus de José não era só o Deus dos pais deles, mas era um Deus de promessa. Em Gênesis 45, versículos 5 a 8, nós vamos encontrar lá. José fala aos irmãos, né? Aos irmãos, porque Deus enviou ele para o Egito. E aí diz assim que foi para conservar a vida de todas as gerações, dando livramento no tempo de seca e fome, por causa da promessa que o Senhor tinha feito, que em Abraão seriam benditas todas as gerações, a promessa que o Senhor tinha feito. E nós vamos ver logo lá, assim, lá em Gálatas tem escrito assim, né? Mas nós somos, irmãos, filho da promessa, como Isaac. Você é filho da promessa. Você tem um sonho, lembre-se, você é filho da promessa. E se Deus projetou para a sua vida, o que Deus projetou, que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Porque o Deus de José é o mesmo Deus de promessa. E Ele faz promessa e Ele cumpre. E Gálatas fala assim, que a promessa diz a respeito de nós, de vós, dos vossos filhos e de todos que estão longe, tanto quanto o nosso Senhor chamar. Então, você é chamado, o Senhor te chamou. Um dia você aceitou essa mensagem do Senhor, você aceitou o apelo do Senhor e você aceitou esse chamado. Então você é chamada. Então a promessa diz respeito, não foi só a José, a promessa diz respeito a você, a seus filhos e às suas gerações, as futuras gerações. Não é somente a você. E o mais interessante é isso que nós podemos perceber também na vida de José, que quando Deus deu o projeto a José, o sonho, não diz respeito somente a José, e também não diz respeito somente à família de José, mas foi para salvar até o Egito, até aqueles que estavam no Egito, que não conheciam o Senhor, aqueles também diz respeito àqueles, porque o Senhor levantou José para que essa nação não morresse. Então Deus levantou você para que essa nação não morra. A promessa diz respeito a você, diz respeito a seus filhos,
respeito à sua geração. E não é somente em você quando Deus trouxe a promessa para a sua vida, trouxe o sonho para a sua vida. Ele trouxe o sonho para a sua vida pensando naqueles que são teus, mas que ainda estão no Egito e que precisam ser resgatados através da sua vida, através da minha vida. Então diz respeito àqueles que estão lá, porque a vontade de Deus não é que ninguém se perca. A vontade de Deus não é que sua família morra no Egito, mas a vontade de Deus é que você se levante e cumpra o propósito dele, para que a sua família, a sua geração que ainda está no Egito, seja resgatada e seja livrada da morte, da fome e da seca. Na nossa família nós podemos profetizar o livramento da morte, da fome e da seca, porque o Senhor derramará água abundante sobre cada um deles, derramará vida e vida em abundância sobre a vida deles. E eu creio nessa promessa do Senhor. Por isso o Deus de José não era somente um Deus de promessa também, mas era um Deus de aliança. Quando Jesus, o Senhor, fez a aliança, ele não quebrou a aliança, ele permaneceu firme. E José também permaneceu firme. Observe o sonho de José. José teve um primeiro sonho, um sonho de feixe, um feixe e outros feixes ao redor. Gente, o feixe está falando da prosperidade, está falando do provimento do Senhor, está falando daquilo que o Senhor está fazendo. Vou levantar um feixe para suprir as necessidades de todos os outros que estão ali ao redor. E aí os irmãos não entenderam, porque Deus, ele precisa levantar alguém. E eu acredito que se todos estivessem em sintonia, assim como José estava com o seu pai e com o Deus dos seus pais, eles também seriam levantados, talvez todos estivessem de pé. E Deus ali levanta aquele feixe e todos estão ao redor. Você já percebeu que todos estão ao redor? Ou seja, você é esse feixe que o Senhor levanta, para que você possa suprir as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades emocionais, não importa. O que importa é que Deus nos levantou, Deus levantou você para suprir as necessidades daqueles que estão ao redor. Porque Deus é um Deus de provimento na tua vida. E Ele vai suprir a sua vida para que você possa suprir a vida daqueles que estão ao redor. E no momento de necessidade, você será o canal de Deus para socorrer muitas gerações. E aí Deus dá o segundo sonho. Sonho de reino, um sonho de governo. Um sonho de governo. A princípio até o pai não entendeu, mas devido às experiências que ele teve com Deus de Abraão, ele guardou no coração. A princípio ele questionou, mas ele guardou no coração, usou de sabedoria. E aí a gente vê no segundo sonho de José, bem nítido, quando o Senhor diz que ele vai governar. Gente, já pensou? Deus levanta alguém na sua família e diz: fulano vai governar. Nós devemos nos alegrar com aqueles que o Senhor está levantando em nosso meio, amém? Nós devemos nos alegrar com aquele que o Senhor levanta para governar em nosso meio, amém? Glória a Deus. Então nós não vamos ter aquela mesma posição dos irmãos de José. Nós vamos ter essa posição de nos alegrar com aqueles que o Senhor está usando. Só que não ficou só aí, né? Quando o Senhor quando o Senhor faz a aliança com José, né? Aí em Gênesis 42:8 diz que José conheceu um fato que aconteceu. José conheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Mas José, ele cria na promessa, ele cria na aliança que Deus fez com ele. Então, por causa da aliança, eu acredito que José superou todas essas crises.
Por causa da aliança que Deus fez com José. José superou a cova. Por causa da aliança que Deus fez com José. José superou, vamos dizer, o desprezo dos irmãos, não é? O descarte dos irmãos, a crítica dos irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma aliança com você. Nós vamos receber sim críticas construtivas, mas também vamos receber críticas que vão nos deixar lá embaixo, destrutivas. Mas pense na aliança que Deus fez na sua vida. Porque a história de José é muito linda contada, mas vivida, ele que sabe o que ele passou. A história de José é maravilhosa, a gente diz, uau! Mas foi uau porque o Deus dos pais dele estava com ele. Porque ele cria na promessa. Porque ele sabia que Deus tinha uma aliança. Deus tinha feito uma aliança com ele e com seus pais. Precisamos continuar seguindo. Quando passarmos por essa mesma situação de José, em Gênesis 42, 8 fala, né, que os irmãos dele, gente, esqueceram-se dele, esqueceram. Mas e aí? E aí? O que acontece conosco quando alguém que nos viu crescer, alguém que brincou com a gente na infância, alguém que nasceu do mesmo pai, e aí por um pouquinho de tempo, vamos dizer assim, né, gente? Não é amnésia não, mas eles esqueceram completamente e não reconheceram os seus irmãos. Já pensou você ser esquecida por um ente querido? Você ser esquecido por um ente querido? Por isso que você precisa lembrar sempre da aliança. Lembrar sempre quem é o Deus que você está servindo. Lembrar sempre da promessa. Lembrar que Deus, Ele é o Deus que te deu sonhos. E que Ele é fiel para realizar os teus sonhos. E aí você vai dizer assim, mas já faz tanto tempo, né? Eu tive um sonho, eu ainda era jovem, e hoje eu já tenho netos, meus filhos cresceram, casaram, hoje eu já tenho netos, e eu não vi o meu sonho ainda se realizar, concretizar de fato, né? O tempo passou, eu estou cansada. Não desanime, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o Senhor diz que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E o Senhor também diz, né, que os vossos filhos, as vossas filhas, quando Ele derrama o Espírito, eles profetizarão. Mas para vocês, né, os jovens, diz que os jovens terão visão. Mas para vocês que se sentem que os seus sonhos estão envelhecidos, que o tempo passou, para você também o Senhor trouxe um provimento através do Espírito Santo dele. Ele diz que através do Espírito Santo dele você voltará a sonhar. Os velhos sonharão sonhos. Está se sentindo velho? Está se sentindo cansado? A palavra de Deus diz para nós e para você nessa noite que os velhos sonharão sonho. Então, nessa noite, volte a sonhar. Volte a sonhar com esse Deus maravilhoso que projetou coisas grandes na sua vida. Salvação para a sua família. Salvação para a sua geração. Livramento do Senhor providenciou para nossas vidas, para a tua vida, livramento. Nessa hora o Senhor entra com providência na sua vida para livrar a sua família do laço de morte. E eu creio em nome de Jesus, o Senhor entra na sua vida, na sua família, para te dar livramento da sequidão, do tempo de escassez. Pode até ficar difícil, mas não vai morrer. O seu sonho pode até se tornar quase impossível.
esse? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus de José. Porque a adversidade veio na vida de José para dizer a ele: não, você não vai conseguir, José. Olha, você vai morrer antes do seu sonho, esse sonho ser realizado. Os seus irmãos estavam certos. Você é só um sonhador e não passa só disso. Mas só que ele não ficou só no sonho, não. Nós vamos ver no final que o Senhor tornou José o sonho concretizado. Aleluia, glória a Deus. O Deus de José, gente, também era o Deus de socorro. Foi o Deus de socorro o tempo todo. José entendia, conhecia esse Deus como Deus que dava livramento a ele. E nós podemos ver na Bíblia quanto livramento Deus deu. Os irmãos lançaram José na cova, Deus enviou socorro, ainda que fosse para ser escravo no Egito. Mas chegando lá, ele se destacou. O Senhor envia um socorro. Vou tirar você, vou aliviar o seu trabalho. E aí o Senhor vai promovendo, José vai alcançando promoções. E aí a gente vai ver logo lá na frente que Potifar lança José na prisão novamente. Mas Deus é o socorro de José na prisão. Aleluia. Eu acredito que aí seja assim, vamos dizer assim, o clímax da história de José, quando tudo muda, quando ele retorna para a prisão. E ali o Senhor dá a ele a interpretação dos sonhos, quando ele é chamado diante de Faraó. E olhe como Deus é. Sendo o socorro de José, ele honrou a José. Imagine que Potifar era superior a José, não era isso? Ele deu o governo de tudo que ele governava a José. Somente a esposa e algumas coisas que José não governava. Mas o restante tudo, José governava. E aí ele lançou José na prisão. E olha que interessante, vai José e interpreta o sonho de Faraó. E aí agora José se torna governo de Potifar. Glória a Deus. E assim que Deus vai fazendo, nas nossas adversidades, Ele vai mostrando quem Ele é o teu socorro. Não se preocupe, que no momento certo Ele vai trazer a porta de escape. Ele vai abrir a porta onde você vai poder passar e respirar. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Amém? Você crê que Deus é o teu socorro? Aleluia! Aleluia! Salmo 121 fala que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de onde José se firmava, sabia que o socorro dele vinha do Senhor que fez os céus e a terra. E quando ele foi lançar, passando pelas dificuldades da vida, ele lembrava: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí quando ele foi lá de novo à prisão, ele: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí quando ele é chamado diante de Faraó, ele tinha que interpretar o sonho e ele corria o risco de morrer, viu? Corria o risco de morrer se o Faraó não se agradasse. Mas aí ele pôde lembrar: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia! E aí quando ele dá a interpretação, né, dos anos de fome, de abundância, de seca, ele pôde lembrar que o socorro dele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim como o Deus de José era o socorro de José, é o socorro também na sua vida. E nós profetizamos nessa noite que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro da sua geração vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro dos teus filhos, da tua família, daqueles que estão à beira da morte, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! E o Deus de José não era somente um Deus de socorro, era também um
Deus que guardava. Ele preservou a vida de José. Ele guardou José. E nós vamos ainda no Salmo, 121, diz que o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua vida. Está difícil? O Senhor te guardará do mal. O Senhor guardará a tua alma, para que nós não sejamos lançados no inferno. O Senhor nos guardará. É esse Deus que José conhecia. Por isso ele foi bem sucedido nas coisas que ele colocou a mão para fazer. Porque ele tinha um Deus que era o Deus dos pais dele. Tinha um Deus que era um Deus de promessa. Tinha um Deus de aliança. Ele tinha um Deus que era o socorro dele. Mas ele tinha um Deus maravilhoso também, que não estava olhando para ele só de longe, não. Ele era um Deus de perto. O Deus de José era um Deus de perto. E a gente vai lendo a história de José e vai vendo. E Deus era com José. Só faltou a tradução dizer, e José andava com Deus, como a gente vê em algumas coisas. Então, esse é o Deus que José servia, e esse é o Deus que nós servimos, que nós conhecemos, um Deus de perto. Aleluia, glória a Deus. Atos 7:9 só vai confirmar. Eu coloquei o versículo. Diz assim: e os patriarcas, movidos de invejas, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ah, minha irmã, alguém pode dizer para você assim: ah, deixa disso, você todo dia fala a mesma coisa, você todo dia conta dos seus sonhos, eu já estou de saco cheio de ouvir. Quantos anos você fala isso e você está aí e ainda não concretizou os seus sonhos, desprezando aquilo que você tem? Não se preocupe, Deus é com você. Deus, ele vai te ensinar. O erro certamente está em nós, em não pararmos em conhecer esse Deus. Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus. E eu volto a repetir, José só foi bem sucedido porque ele conhecia o Deus dos pais deles, o Deus que ele servia. Ele não servia a qualquer Deus. E a prova disso é que ele dava testemunho onde ele ia. As pessoas, Potifar percebeu o espírito que havia nele. Não era outro espírito senão o de Deus. Então, o carcereiro também, ele pôde ver quem era José. E ali, José também deu testemunho ao copeiro mor, deu testemunho ao padeiro. Quando ele interpreta o sonho e ele fala que quem dá os sonhos é Deus, e quem dá a capacidade de interpretar os sonhos é esse Deus. Ou seja, ele testemunhava do Senhor, porque Deus de José era um Deus de perto. E nós só falamos daquilo, das pessoas que estão perto de nós, falamos mais. As pessoas que estão longe nós lembramos de vez em quando, mas aqueles que estão perto, bem perto do nosso coração, nós queremos falar a todo momento. E José certamente era assim. Estava trabalhando, estava lá servindo no Egito, mas estava testemunhando quem era o Deus que ele servia. Glória a Deus. E a gente percebe também que o Deus de José não é só o Deus de perto, mas também um Deus que honra aqueles que os servem. É um Deus que recompensa aqueles que estão próximos dele. É um Deus que honra os seus filhos, Ele diz, e no livro de Isaías 6, que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Assim aconteceu na vida de Raquel, que quando José nasce, ela diz que o Senhor a tirou do lugar de vexame, do lugar de vergonha, que ela não tinha mais esperança. Então, esse é o Deus. José, quando nasceu, é como se o Senhor estivesse dizendo a ele: eu sou o Deus que honro,
sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia! Deus honra aquele que está próximo dele. Então ouse andar perto do Senhor. Ouse conhecer esse Deus, para que você possa experimentar a alegria de ser honrado pelo Senhor. Porque embora Faraó tenha colocado José para governar todo o Egito, mas a honra foi o Senhor que estava dando a José. Foi o Senhor que honrou José, porque ele poderia desistir. No momento de dificuldade, ele poderia dizer: não, eu vou parar por aqui, aqui não dá mais para mim. Mas ele preferiu permanecer firme ao lado desse Deus, o qual ele conhecia, porque ele tinha certeza que esse Deus não ia deixar ele só. Amém? Assim também, se você tomar uma decisão de andar com o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te dar dupla honra. O Senhor vai te trazer alegria dobrada. E o Senhor é aquele que cumpre a promessa dele na sua vida. E isso José conhecia muito bem. Isso José conhecia, esse Deus que cumpre a palavra, né? Ele diz lá em Jeremias: eu sou o Senhor e velo sobre as minhas palavras para cumpri-las. Então Deus deu o sonho a José e velou para que este sonho se cumprisse. E se não fosse José, seria outro, Deus levantaria outro. Mas Deus achou em José um homem que ele pôde confiar, um homem que foi treinado na obediência, porque o pai, quando dizia vai, ele ia e vinha trazendo a notícia de acordo com o que o pai pedia, né? Era aquele que, embora ouvisse as críticas dos irmãos, mas ele estava ali: não quero nem saber, vou obedecer o meu pai. E assim foi, como ele foi treinado na família, né? Para poder cumprir esse propósito. E aí a gente vê, quando a adversidade chega na vida de José, ele diz: não quero nem saber, eu vou cumprir o propósito do meu pai, eu vou cumprir o que o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Ele não disse que vai me fazer próspero, ele não disse que vai nos dar prosperidade, ele não disse que serei um governo, então eu serei um governo, eu serei próspero. E assim foi na vida de José. Acima de tudo, ele experimentou a fidelidade do Senhor. Como ele experimentou essa fidelidade? José, a fidelidade do Senhor na vida de José foi bem clara. Eu destaco aquele momento em que a esposa de Potifar, ela fica assediando o José, tentando de todas as formas, usada ali pelo inimigo, a tentar José na carne. Como ela viu que José era um homem inteligente, e como ela viu que o Espírito de Deus, ele agia na vida de José, então José, ele foi cobiçado por muitas pessoas, e ela se achou no direito de ir um pouquinho mais. E José ali, ele escapa. E Deus foi fiel na vida de José. Eu vou dizer a você como. Quando José é lançado na prisão. Sim ou não? Hoje nós vemos na atualidade, um homem sai para fazer uma viagem, né? A trabalho, e deixa sua esposa em casa. E aí, essa esposa tem muitos empregados. E ele chega de viagem e essa esposa diz: olha, o fulano deu em cima de mim. O fulano tentou me agarrar à força. Mas o que foi que eu fiz? Rasguei a roupa dele e deixei essa aqui a prova, ó. Você acha que esse esposo, quando chegasse em casa, que ouvisse isso, ele não ia atrás desse fulano para fazer justiça com a própria mão? E
E Potifar, sendo ali um governo, uma autoridade, que poderia ou não tirar a vida de José. Poderia. Porque ele poderia fazer isso. Mas o que foi que ele fez? Ele lançou José na prisão. Aí está a fidelidade do Senhor. Quando o Senhor diz que quando o Senhor preserva a vida de José. A promessa é para que ninguém morra. A promessa é de prosperidade, mas é para que ninguém morra nem de fome e nem de sede. Olha Deus aí agindo na vida de José mais uma vez. Você vai para a prisão, José, mas você não vai morrer. Você está passando por essa dificuldade, mas você não vai morrer. Porque Deus, Ele é fiel na sua vida. Você crê na fidelidade de Deus? Eu creio na fidelidade de Deus. Quantas lutas nós passamos que achamos assim, agora não dá mais, eu vou morrer. Usamos esse termo, eu vou morrer, estou cansada, não tenho força. Mas aí Deus começa a falar em nossos corações. E aí a gente começa a ver, Deus começa a mostrar como Ele é fiel conosco. Deus começa a mostrar para você e falar com você das promessas dEle. E você vê que Deus, até aquele momento, tem sido fiel. E eu digo até aquele momento, mas Deus é fiel para sempre, eternamente fiel. Então você vai perceber, você percebe a fidelidade de Deus, né? E você vê que não chegou o tempo, ainda não é o tempo de morrer. Ainda não é o tempo. E Deus vai preservar as nossas vidas. E assim Deus faz, por amor a Ele, por fidelidade a Ele, né? Por Ele ser fiel, Ele preserva não só a minha vida, mas preserva a vida do meu filho que está desobediente lá no mundo. Preserva da morte, porque o que o inimigo mais quer é me envergonhar. Não é isso? O que ele mais quer é trazer um vexame para a família. Mas aí Deus, Ele entra com a fidelidade dEle. Nós queremos em um Deus fiel, que não vai deixar nossa geração morrer no Egito. Aleluia! E Ele é tão fiel que Ele confirma aquilo que Ele faz na nossa vida e nos guarda da ação do maligno. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus é fiel? Você crê na fidelidade do Senhor? Porque eu creio, eu estou igual a José. Os outros podem não acreditar, mas Deus falou comigo. E eu creio no que Deus falou. Então, uma coisa que nós podemos observar também na vida de José é que tudo que ele fez, vamos dizer assim, porque ele teve clareza do que Deus tinha projetado para a vida dele. Aí nós temos sonhos, mas nós nem sabemos o que vamos fazer e dizemos que temos vários sonhos. Então, se você tem sonhos, projetos para 2021, você precisa colocar no papel esse projeto, para você contar para Deus esse projeto. Você hoje não precisa contar como José para os irmãos, mas você pode pegar o seu projeto, contar para Deus o seu projeto, para Deus aprovar o seu projeto, né? E ir com você nessa luta e levar o seu projeto à frente. E Deus fazer esse sonho aumentar na sua vida. Em contrapartida, você também precisa estar muito atento quando as pessoas contam um sonho para você, né? Existe um outro fundamento de ensinamento que você precisa valorizar o sonho daqueles que contam para você, o sonho dos seus irmãos. Então, pode não significar muita coisa para você um sonho, mas aquele que conta o sonho só conta porque acha que tem valor. Só conta o sonho porque precisa de palavras de afirmação para poder levar avante. Precisa de palavras de incentivo. Precisa de palavras de direção. Às vezes nós temos um sonho e estamos confusos. E aí você precisa fazer como José. Dê o teu sonho a ele. Acredito eu que ele com certeza ele foi buscar, mas
mais de Deus para compreender esse projeto. Senão, minha irmã, meu irmão, ele não ia até o fim. Ele não ia chegar lá no Egito e se tornar rei, ou governo, se tornar um governo, vamos dizer assim, um governo, um presidente do lugar. Ele não iria até o fim, se ele realmente não tivesse clareza, precisão daquilo que ele estava determinado a fazer. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós pedimos algo ao Senhor na nossa caminhada, as pessoas que vão passar pela nossa vida, elas vão nos marcar. E muitas vezes a marca não é legal, a marca não é positiva. A marca traz uma dor, um sofrimento, uma decepção. Mas José teve uma atitude excelente de todas essas coisas que ele viveu. José, ele teve uma atitude de perdoar. E ele aprendeu com quem perdoar? Com o Deus dele, gente. Porque Deus é um Deus que perdoa pecados. Deus é o Deus que perdoa as nossas transgressões. E por isso ele perdoa os irmãos, ele perdoa as transgressões e o pecado. Quando você lê, você vai encontrar assim. Ele perdoou os irmãos das transgressões e do pecado. E nós precisamos decidir que nós, embora sejamos feridos no nosso sentimento, na nossa carne, sejamos marcados de maneira negativa, de maneira nenhuma, nós vamos segurar essa pessoa com sentimento de rancor, com sentimento de ira, de ódio. Nós precisamos liberar essa pessoa para liberar o nosso coração. Então, de maneira nenhuma eu posso omitir o perdão para essa pessoa. E você vê que os irmãos de José, eles não estavam preocupados em pedir perdão não, viu? Eles estavam preocupados em preservar a vida dele. Quando ele vê que o pai morreu, e aí agora José vai cair de sola em cima da gente. Agora ele vai pagar, a gente vai fazer com a gente tudo aquilo que nós fizemos com ele. E aí quando ele chega diante de José, José perdoa, né? E aí mostra como nós devemos ser na nossa caminhada. Eu preciso perdoar todos os dias aqueles que me têm ofendido. Você precisa perdoar todos os dias aqueles que se levantam e que te ofendem de alguma forma, né? Não vale a pena, porque se você não perdoar, você não sairá triunfante na sua caminhada. Amém? Glória a Deus. O Senhor diz lá em Isaías, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Então decida perdoar por amor do Senhor, porque se o Senhor diz para você, dos teus pecados eu não me lembro mais, você também precisa perdoar. Talvez esse seja o que falta para que a sua bênção chegue. O que falta para que seu sonho seja concretizado. Talvez seja só a liberação do perdão. Porque você caminhou, você passou na adversidade, você foi bem. Te lançaram na cova, você se saiu bem. E aí você foi para a prisão, ficou impedido de realizar os seus sonhos, mas você conseguiu vencer, romper as prisões e continuou avante. E aí quando os teus sonhos eles estão diante de ti, aparecem todos aqueles que te ofenderam e você precisa decidir que vai perdoar. Sabe por quê? Os seus sonhos são maiores do que todas essas coisas que você passou. Você olha para trás e vai dizer, é bem maior. O propósito é bem maior e é bem melhor também. Aleluia. Então se ouse
Ouse a sonhar, mas ouse conhecer o Deus dos seus sonhos. E nessa noite nós vamos pegar a nossa cartela para nós orarmos. Você já recebeu? Você que está online, você talvez não tenha a cartela. Se você não tiver, pegue uma agenda, faça suas anotações, coloque seus projetos e coloque diante de Deus. Leia um por um e apresente ao Senhor. Deus, eu tenho um projeto, Senhor, de fazer medicina. Deus, eu tenho um projeto de fazer medicina. Eu não tenho dinheiro. Medicina é difícil. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que dá inteligência. Lembra, Deus, que o Senhor deu inteligência a José? Deu inteligência, deu sabedoria a José. José pôde administrar muito bem tudo que foi colocado na mão dele. Lembra, Senhor? Aquela inteligência, aquele mesmo Espírito derrama sobre mim. E o Senhor vai fazendo o milagre, operando na sua e na minha vida. E Deus você vai poder experimentar o novo do Senhor. Ouse conhecer o Deus que agia na vida de José. Ouse conhecer o Deus que dá sonhos. Se você recebeu um sonho, Deus te deu, ouse conhecer esse Deus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos. Infinitamente mais, é muito maior. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Se você quiser também, ore com os olhos abertos, para você ler seus pedidos. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, como nós vimos, Deus, que o Senhor dá sonhos aos homens. Nós nessa noite, Deus, queremos conhecer mais do Senhor. O Senhor também deu sonhos a mim, deu sonho a tuas filhas, aos teus filhos que estão nos ouvindo, aos teus filhos que estão aqui. O Senhor deu sonho àquelas pessoas, Deus, que já se sentiram cansados também e que achou que o tempo passou. E o Senhor deu sonho também para essas pessoas. Nós queremos apresentar, Deus, cada pedido, Senhor, dessa cartela de oração. Deus, eu não sei qual o pedido dos meus irmãos, mas eu concordo com eles em oração. E digo amém, Senhor, para os pedidos de cada um deles. E aqui, Senhor, nessa hora de intercessão, nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que estão buscando, Senhor Deus, o aperfeiçoamento, Deus, nos ministérios, Senhor. O aperfeiçoamento, Deus, nos dons, nos talentos, nas coisas espirituais, buscando as coisas que são do alto. Meu Pai, nós te pedimos, o Senhor é o Deus que nos abençoa do alto, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa aqueles, Senhor, que fizeram pedido, Senhor Deus, pela saúde física, Senhor. Lembra daqueles que estão nos hospitais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa teus filhos que pediram, Senhor, saúde emocional. Meu Pai, vai trabalhando em cada coração, em cada mente, em cada alma, Senhor. Aqueles que pediram, Deus, saúde física, saúde intelectual. Meu Pai, o Senhor é aquele que renova a mente dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa aqueles, Senhor Deus, que tem um pedido, Senhor, a respeito da família. Quer seja a salvação de esposo, salvação da esposa, dos filhos. Nós apresentamos as nossas gerações diante do Senhor. Meu Deus, aqueles que já estão aqui, Senhor, mas aquelas que ainda chegarão, nós já profetizamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os projetos do Senhor realizados, concretizados na vida de cada um deles. Eles serão benditos em Ti, Senhor. Eles prosperarão, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor será o Deus dele, assim como o Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, assim também, Senhor, nós queremos te pedir por aqueles que pediram, Senhor, que anotaram, Senhor, o sonho, Deus, da casa própria, do apartamento, o sonho do carro, o sonho das coisas materiais, Senhor Deus. Pai, nessa
Assim como o Senhor fez, Senhor, José prosperar ali no Egito. Deus, faz os teus filhos prosperarem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, Deus, venha abençoar. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe o ano de 2021. Deus, esse é o ano de José. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos marque hoje. Nos marque nesta noite, Senhor. Nos marque, Senhor Deus, com a tua capacidade, com o teu Espírito Santo, com a tua sabedoria, para que possamos, Deus, prosperar, Senhor, no mês de janeiro e de fevereiro, meu Deus. Nós apresentamos o mês de março, de abril e maio, Senhor. O mês de junho e julho diante de ti, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, o mês de agosto, setembro e outubro, Senhor. Deus, o mês de novembro e dezembro. Meu Deus, nós não sabemos como será lá, mas o Senhor sabe, porque o Senhor vê. O Senhor mesmo Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, mas o Senhor é o Deus de amanhã. É o Senhor, é o Deus de eternamente, Senhor. E nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra. É o Senhor que vê o futuro, Senhor. Por isso vai lá no ano de 2021, Senhor, e faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo, Senhor. Faz teus filhos receberem a restituição daqueles que foram perdidos nesse ano de 2020, Senhor. Nós vimos e percebemos, não foi um ano muito bom, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor foi fiel conosco. O Senhor é fiel conosco. E assim será em 2021. Em 2021, Senhor, a tua promessa estará de pé. Em 2021, Senhor, o Senhor continuará andando comigo e eu continuarei andando contigo, Senhor. Em 2021, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua fidelidade vai alcançar, Senhor, nossas vidas. Como hoje, Senhor, não vai ser diferente, vai ser na mesma intensidade, Senhor. Oh, Senhor, em 2021, como o Senhor já nos honra, nós receberemos dupla honra. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Em 2021, Senhor, nós estaremos, Senhor Deus, com nossos corações tão bem resolvidos, Deus, que perdoar, Senhor, será, Deus, um costume na nossa vida, meu Pai. Aleluia, Deus. Em 2021, Senhor, as pessoas olharão para nós e vai dizer: Eliana foi marcada em 2020 pelo Deus dela. Eliana foi marcada da mesma forma que José foi marcado na geração. Deus salvou Eliana naquele dia para um propósito. Em 2021, Senhor, todos que estão aqui ao alcance dessa live, todos que estão aqui, Senhor, ao alcance desse som, meu Deus, poderão ser vistos na vida deles a marca que o Senhor fez durante esse ano de 2020 na vida deles, Senhor. Deus, e nós cremos, Senhor, que lá nós seremos abençoados, Deus. Mas, Deus, nós não queremos esperar, Senhor, chegar. Aleluia. Vai trabalhando em nossos corações a partir de hoje, meu Pai. Vai trabalhando na nossa intimidade contigo, meu Deus. Vai trabalhando, Senhor, no discernimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que, Senhor Deus, tudo que vier à nossa mão, Senhor, nós possamos fazer com excelência, Deus. Que também foi uma característica na vida de José. Ele tinha um espírito excelente, porque a atitude dele era excelente, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós, Senhor, te rogamos. Nos abençoa, Pai, nesta noite. Nos abençoa no ano de 2021, Senhor. Certamente voltaremos aqui, Senhor, com nossos molhos, Senhor. Assim como o Senhor mostrou para José. Voltaremos com nossos molhos, Senhor. E colocaremos diante do Senhor para agradecer. E todos verão, Senhor, como o Senhor é bom. Todos verão como o Senhor é bom, a ponto de nos salvar, de preservar nossas vidas, de nos tirar da seca, de nos tirar da escassez, a ponto, Senhor, de nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, a ponto de, Senhor, nos dar uma porta de escape, a ponto, Deus, de nos
o Senhor preservou as nossas vidas. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Senhor, e colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, todos esses nossos projetos, Senhor, todos os projetos daqueles que estão apresentando diante de Ti. Recebe, Senhor, porque certamente nós acreditamos e cremos piamente, Deus, que o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa estar falando na sua vida, na minha vida, durante esse tempo. Ainda tem muito para o Senhor falar, né? Ainda tem 8 dias o Senhor vai falar conosco. Gente, é muito bom. É maravilhoso quando nós estamos orando, jejuando. E realmente é como o bispo disse, né? A gente fica vazio. É um vazio quando a gente começa a perceber que é um vazio, mas é um vazio que a gente sabe que está sendo preenchido pelo Espírito Santo. É muito bom. Então conheça esse Deus, o Deus de José. E você que está nos ouvindo nessa noite, dê seu like e compartilhe essa live. Nós temos aqui um programa maravilhoso na nossa rádio, www.rehobothwebradio.com. E nós temos programação todos os dias, de 8 às 11 da manhã, que é o programa Rehoboth Life, com o nosso bispo de Paula. Você pode acessar e ainda mandar sua mensagem para ele através do zap 9386-2257. Mas também temos um programa dia de quarta-feira e sexta-feira, 16 horas. É o programa Cá Entre Nós. Um diálogo perfeito entre as mulheres. Um lugar onde as mulheres podem conversar a respeito de qualquer tema. Nós podemos falar e nos alegrar e ser edificada através dessa rádio. Também você não pode deixar de acessar o programa dia de sábado. É Aprendendo a Ser Um. O programa com o nosso pastor Miller e a nossa pastora Raquel é todo sábado de 18 às 19 horas. Então entre lá na www.rehobothwebradio.com e Deus vai te abençoar. Fique em paz com o Senhor te abençoe e te guarde. Não podemos esquecer também, amanhã pela manhã nós teremos ceia. E teremos ceia à tarde também às 18 horas. Então, até amanhã, se Deus assim permitir, e se vivos estivermos, em gratidão a Deus, nós estaremos aqui. Amém? E vocês que trouxeram a oferta, no final pode ofertar. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Amém.